Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo, nossa reflexão sobre a nossa lição, nossa terceira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista Betel. Nossa lição de adultos. Esse trimestre estamos estudando sobre os profetas menores. Os profetas menores. Hoje vamos falar sobre o livro e o profeta Joel. O profeta Joel foi aquele que escreveu, fez a referência sobre o derramamento do Espírito Santo que havia de vir sobre toda a carne, todos aqueles que confessassem, que confessa e que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O título dessa nossa terceira lição, Joel, mensagem de juízo, um chamamento ao arrependimento e promessas. O nosso texto áureo está no livro escrito pelo profeta Joel, capítulo 1, versículo 24, o versículo 14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Verdade aplicada. O avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Sem arrependimento não pode haver avivamento, não pode haver quebrantamento, não pode haver avivamento no povo de Deus, não pode haver derramamento do Espírito Santo, se não houver um quebrantamento, um arrependimento e uma volta aos princípios da palavra de Deus. Os objetivos desta nossa lição, falando sobre Joel, apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel, destacar a mensagem do profeta Joel e ressaltar lições do profeta Joel para os nossos dias de hoje. Lições para os nossos dias de hoje. O nosso texto de referência, esta nossa terceira lição, está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 27, 28, 29 e 32. Está escrito assim: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Quer dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chama. Promessa de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que passou a se cumprir no dia de Pentecostes, registrado ali no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O nome do profeta Joel significa o Senhor é Deus. O autor do livro é o próprio Joel e o tema do livro é o grande e terrível dia do Senhor. Possivelmente, aproximadamente, o livro tenha sido escrito aproximadamente entre 835 a 830 a.C., e o profeta Joel
ele era profeta, ele profetizou ali para o reino de Judá, também conhecido para o reino do sul, e Jerusalém, a sua capital. Possivelmente ele fosse um profeta sacerdotal, né, da linhagem ali dos levitas. O propósito do livro, escrito por Joel, primeiro, juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene, né, exortar o povo a arrepender-se e voltar humildemente ao seu Deus, com jejum, choro, pesar e clamor por sua misericórdia, e registrar a palavra profética ao seu povo, por ocasião de um sincero arrependimento. Propósitos estão implícitos ali no livro escrito por Joel. E também o livro contém a profecia mais profunda no Antigo Testamento, em um livro do Antigo Testamento, a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. No livro do capítulo 2, versículos 28 ao 32. Então, discorrendo um pouquinho sobre o livro escrito pelo profeta Joel. A nossa lição, nosso primeiro tópico, falar sobre o cenário da mensagem do profeta. O profeta Joel, ele profetizou numa época de grande devastação de toda a terra de Judá, né? De toda a terra de Judá. Existia o reino do norte e o reino do sul. Joel profetizou para o reino do sul, também conhecido como Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca, né? O povo ainda não havia atingido o estado de depravação preservado ou presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. Vale lembrar que quando o povo de Israel entrou em Canaã, a terra prometida, a terra que Deus disse que manava leite e mel, o povo foi alertado através de Moisés, de Josué, de que o povo não deveria se misturar com aquelas nações, com aqueles povos que não saíram. Mas já visto algumas nações, alguns povos continuaram no território de Canaã. Muitos foram expulsos, foram exterminados, mas algumas nações ficaram, algumas cidades, estados ficaram ali no território de Canaã, da Palestina, e o povo de Israel, com o passar dos anos, começou a se corromper, a se prostituir espiritualmente, adorando esses deuses cananeus, e as consequências vieram. Deus levantou seus profetas para trazer ao povo uma mensagem de advertência, de arrependimento, e se não houvesse o arrependimento, de juízo. E o profeta Joel, a mensagem do profeta Joel, se enquadra também nesse contexto, neste cenário. O nome Joel, como já pontuei, significa o Senhor é Deus. Em Joel capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ele era filho de um homem chamado Petuel. Né? O livro de Joel, o livro se divide em 3 seções, para a gente entender mais, uma visão mais completa a respeito do panorama do livro. Na primeira seção vai descrever, que está lá do capítulo 1, versículos do 2 ao 20, vai descrever a devastação de Judá, ocasionada por uma grande praga de gafanhotos. Logo em seguida vai registrar a iminência de um juízo divino ainda maior,
proveniente do norte, Joel vai dizer proveniente do norte, na forma de outra praga de gafanhotos, descrita metaforicamente como um exército de destruidores ou uma invasão militar, literalmente falando, uma invasão militar, literalmente falando, e começa também, ali do capítulo 3, do versículo 3, capítulo 3, versículo 1 ao 21, começa declarando uma mensagem da misericórdia de Deus em face do arrependimento sincero do povo e do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Joel capítulo 2, versículo 28, a seguir, e o juízo e a salvação no final dos tempos. A mensagem do profeta, acredita-se, os estudiosos acreditam que sua mensagem já sido entregue, a mensagem ali do livro já sido entregue durante os primeiros dias do jovem rei do sul, Joás, em 830 a 835 a.C., aproximadamente, quando o rei Joás subiu ao trono de Judá, ainda com a idade de 7 anos, 7 anos de idade. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 21. E ele ficou sobre a orientação do sumo sacerdote Joiada. Daí a mensagem de Joel não fazer referência a nenhum rei. Joás, ele começou a reinar com 7 anos de idade, ele era neto da rainha Atalia. Atalia era filha do reino do norte, de Acabe, do ímpio Acabe e da ímpia Jezabel. O filho de Josafá, com a morte de Josafá, seu filho Jeorão, começou a reinar no reino do norte e ele acabou casando com a filha do rei do norte, Atalia. O que aconteceu? Atalia e Jeorão tiveram um filho chamado Acasias. Acasias, com a morte de Jeorão, começou a reinar sobre Judá, mas seguindo os passos da sua mãe e do seu sogro, Acabe e Jezabel, e diante dos caminhos do Senhor. Uma certa ocasião, Acasias foi visitar Jorão. Jorão era filho de Acabe também e irmão de Atalia. Ele estava reinando sobre o reino do norte, e Acasias, reinando sobre o reino do sul, foi visitar Jorão, no reino do norte. E foi justamente na ocasião em que Deus havia mandado Jeú exterminar todos os descendentes ali de Acabe. E nesta ocasião, Acasias estava ali no reino do norte e também foi assassinado, foi morto por Jeú, que veio a reinar sobre o reino do norte. Como Atalia soube que o seu único filho, que o seu filho havia morrido, ela tomou o trono, começou a reinar sobre o reino do sul, Judá, e saiu matando todos os descendentes de Davi, para que não houvesse mais nenhum descendente de Davi. O que aconteceu? Uma mulher chamada Joezeba, ela era esposa do sumo sacerdote Joiada, ela pegou Joás, ainda novinho, e escondeu. Joás era neto de Atalia. Ela saiu matando todos os netos, para que não houvesse alguém que tomasse o trono dela. Aí, essa senhora, Joezeba, esposa do sumo sacerdote, pegou Joás e escondeu ali no templo, e Joás ficou ali sob os cuidados do sumo sacerdote. Aos 7 anos, declararam Joás rei sobre o reino do sul. Atalia foi ver o que acontecia e por que estava acontecendo aquilo, declarou que estava sendo traída, ela foi morta, e Joás foi assunto ao trono do reino do sul, e ficou ali até a sua maioridade sobre a tutela do sumo sacerdote Joiada. Se a mensagem do profeta Joel foi nesse período, daí
entende-se que ele não faz menção de rei do sul, porque quem estava sob a direção era o sumo sacerdote, o rei Joiada. Joás não podia responder pelo reino. Se foi nesse período da mensagem do profeta Joel. A invasão de gafanhotos. Nos dias do profeta Joel, aconteceu uma grande destruição por causa de uma grande praga de gafanhotos e acabou devastando toda a plantação, deixando o povo à fome, na miséria e também uma grande seca. O gafanhoto é um inseto salteador que se alimenta de vegetais. Onde ele passa, ele destrói as plantações. Ele passa por 4 fases em sua vida, o gafanhoto, que são relatados distintamente por Joel aqui no capítulo 1, versículo 4, que leva o seu livro, como se fosse 4 tipos diferentes de gafanhotos. O cortador, o migrador, o gafanhoto vai mudando de fase, o migrador, o devorador e o destruidor. É uma grande praga de gafanhoto durante esse período da mensagem do profeta, devastou toda a vegetação do reino do sul, de Israel, de Judá, de Jerusalém, levando o povo a passar por grandes necessidades, além também de uma grande seca. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender, como está lá em Joel capítulo 2, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Também deveria guardar na memória todo o pecado e trazer, também eles deveriam guardar na memória como o pecado traz grandes consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma verdadeira santidade. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vai dizer que tudo que o homem semeia, ele irá colher. Aí, Deus, através do profeta Joel, avisar o povo aqui. Eles também deveriam guardar na memória como o pecado traz grandes consequências à vida daqueles que insistem, né, em não responder ao chamado do Senhor. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, arrependimento. O povo precisava voltar-se para Deus, para que o Senhor viesse a sarar a terra daquela grande praga que estava assolando a nação de Judá. A singularidade de Joel, a singularidade da mensagem do profeta, e que ele se origina de uma experiência do cotidiano, a contemplação de uma praga de gafanhoto. Sua mensagem se destinava tanto à liderança da nação, quanto aos moradores da terra, ao povo comum. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, etc. Esses sinais provocavam reflexão e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Por exemplo, o livro de Jó, quando os amigos de Jó, Bildade, Zofar e Eliú, chegaram ali e começaram a acusar Jó, dizendo que Jó estava passando por aquele sofrimento todo porque havia pecado. Então, naquela época, era costume afirmar de que se alguém estava passando por determinada situação, é porque estava em pecado,
tinha pecado contra Deus. Daí os amigos de Jó, durante os diálogos de Jó com seus amigos, sempre acusando Jó, falando que Jó deveria se arrepender, porque aquilo que estava ocorrendo sobre ele, sobre a família dele, era consequências de pecado. E aqui, nesta mensagem de Joel, também deixa isso subentendido, que as consequências da devastação, da praga de gafanhoto, devastando toda a lavoura, toda a vegetação, a seca, seria consequência do pecado da nação de Judá. Esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta é uma mensagem de esperança. Deus traz a mensagem de advertência para que o povo se arrependa. Ó, segundo das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus chama a nação de meu povo, se arrepender, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Então Deus ouviria, perdoaria os pecados e sararia a terra. Então, a segunda parte do livro de Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo. Depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegaria. O Novo Testamento ratifica estes versículos ao se referir ao dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. E a presença e a ação do Espírito Santo resulta em profecias, sonhos, visões, modos próprios do agir de Deus sobre o seu povo, Agir de Deus sobre o seu povo, sobre aqueles que se arrependem. E o fruto do arrependimento. O arrependimento sincero move o coração do Senhor para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro. Deus transforma, Deus muda o quadro quando há arrependimento sincero. No livro de Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e, para honrá-lo, mostra o seu zelo. Quando ele vai dizer lá em Joel capítulo 2, versículo 19: Eis que vos envio o trigo, o mosto, ou seja, o vinho novo, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, ou à vergonha, ao escárnio entre as nações. O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos, e o povo seriam supridos em suas necessidades. Quando há arrependimento sincero, Deus restaura a família, Deus restaura o lar, Deus restaura as nossas finanças, Deus restaura a nossa caminhada, mas é necessário haver arrependimento. Deus, através dos profetas, traz uma mensagem de advertência para que o povo se arrependa, de correção, e de juízo. Se não há arrependimento, arca-se com as consequências. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. A palavra de Deus, ela nos instrui. E esta mensagem de Joel, uma mensagem de advertência, o povo se arrependeu e Deus entrou trazendo refrigério para o seu povo. E a mensagem que nós aprendemos com este livro de Joel para os nossos dias, A mensagem do profeta é clara: havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória, Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta os seus compatriotas a buscar santificação, quebrantamento e submissão ao Senhor. Olha o que diz Joel capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum,
Apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor. Arrependimento, né? Tem que haver o arrependimento. Sem o arrependimento, não pode haver quebrantamento, não pode haver cura, porque é necessário o homem reconhecer que ele errou. Santificação, santidade é necessária. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. O homem se joga no pecado. Em João, capítulo 17, na oração de Jesus, oração sacerdotal e intercessora, Jesus vai dizer, orando ao Pai, que nos guardasse. Porque assim como Jesus não era do mundo, seus discípulos e nós também não somos do mundo. Então, não somos do mundo, por isso não devemos compactuar com o mundo. Jesus nos tirou do mundo, nos preparou para ir ao mundo, trazer outros do mundo para o reino. Então, nós não somos do mundo. Então, quando a gente compactua, se mistura, a obra de Deus fica impedida de evoluir, de crescer, né? Porque os frutos ficam minguados. Jesus vai dizer que toda vara que está nele, que não dá fruto, ela será cortada. João, capítulo 15. Evangelho escrito por João, capítulo 15. Então, é necessário a gente abominar a prática do pecado. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado, né? A falta de santidade tem sido um dos grandes impedimentos para um verdadeiro avivamento. A falta de santidade, a mente cauterizada, não se tem mais o temor, não se teme a Deus, não se respeita a Deus, não tem mais reverência ao Senhor. É um dos grandes impedimentos para um verdadeiro arrependimento, né? Um verdadeiro avivamento. A palavra de Deus é clara. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Santificai-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficências, e se arrepende do mal, né? Se arrepende do mal. O Senhor é um Deus de misericórdia e libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal. Ela não estava sujeita ao seu tempo apenas, né? E alcança todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver e ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança de vida, né? Como Jesus vai dizer a Nicodemos, é necessário uma transformação, uma mudança de mentalidade, nascer de novo, é necessário nascer de novo, né? Diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Joel capítulo 2, versículo 2. Então, apesar do cenário atual da sociedade a qual vivemos, né, desta pós-modernidade, onde a verdade passou a ser relativizada por essas ideologias, ou essas filosofias progressistas, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho de Cristo que confronta o homem com seus pecados e anunciando, né, a esperança que só há em Cristo Jesus. Mensagem de arrependimento, advertência, correção, porque Deus entra com misericórdia, Deus entra com restauração. Deus restaura quando há arrependimento sincero por parte da sua igreja, do seu povo. Amém?
Deus em Cristo te abençoe.